Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Senhores Deputados, nesta minha intervenção de encerramento, perde-se uma oportunidade perdida em fazer deste orçamento retificativo aquilo que era esperado e aquilo que era essencial que fosse apresentado nesta Assembleia Legislativa Regional. O que era esperado e o que se pretendia era que este orçamento retificativo apresentasse o desvio do déficit orçamental que foi apresentado pelo Governo Regional, que até setembro, como o Sr. Secretário sabe, já apresentava um déficit superior a 336 milhões de euros. Isso sim devia espelhar neste orçamento retificativo essencialmente a correção do desvio dos juros, que já são superiores a 190 milhões de euros. Mas quero recordar também, quando o Sr. Secretário veio em novembro apresentar o orçamento de 2014, que levou à aprovação apenas do PSD, nesse documento que foi apresentado por si, definia prioridades estratégicas nesse documento. Prioridades estratégicas que falharam redondamente passados 10 meses de execução orçamental. E não foi refletido neste orçamento retificativo. Gostaria de recordar o seguinte. Nesse mesmo documento estratégico, uma das prioridades de estratégia que definia no orçamento, veja bem, flexibilidade das medidas do PAEF. E eu pergunto, passado 10 meses, onde é que está a flexibilidade das medidas do PAEF? Foi prometido pelo Governo, foi apresentado nesta Assembleia. E onde é que estão as medidas de flexibilidade apresentadas deste Governo? Ao contrário, fazendo a comparação dos impostos cobrados aos madeirenses entre o final de 2011 e finais de 2013, passados 2 anos do plano de ajustamento financeiro, com menos desempregados, com menos pessoas ativas a trabalhar. E eu quero lhe dizer que foram menos 7.823 pessoas ativas no trabalho. Ao contrário, aumentou o desemprego nesse período 3.742 pessoas. E ainda consegui cobrar a mais, nestes 2 anos, 67 milhões em IRS e 12,3 milhões em IVA. E eu pergunto, isto é o plano, isto é a flexibilidade das medidas do plano de ajustamento financeiro? Mas isto é a flexibilidade das medidas propostas no orçamento de 2014? Quero relembrar também uma outra medida proposta no orçamento de 2014. Otimização da eficácia da despesa nos gastos públicos. Otimização da despesa dos gastos públicos. E eu vejo aqui, na proposta orçamental, o agravamento da despesa pública. E eu pergunto, mais uma medida que foi aqui dita e aprovada pelo PSD, mais uma vez ficou aquém, passados 10 meses, e que devia também ter propostas em termos de redução da despesa pública neste orçamento retificativo. Previa também a dinamização da economia. Como é que pode dinamizar uma economia quando está a retirar o poder de compra das famílias? Quando pede mais 67 milhões de euros em apenas 2 anos em relação a 2011? Quando pede mais IVA, como sabe, perdemos o diferencial com o plano de ajustamento financeiro que tínhamos de 20% no que toca ao IVA e no que toca ao IRS. Como é que pode dinamizar uma economia quando todos nós sabemos que o produto interno bruto houve uma diminuição de cerca de 7%. Tínhamos de 5,1 milhões de euros em 2011 e em 2012, em finais de 2012, temos 4,8 mil milhões de euros. E prevê-se no final deste ano mais uma redução de 400 milhões de euros. Isto é a dinamização da economia. Por esta via também se pretendia a criação de emprego. Sr. Secretário, mais uma prioridade falhada. Como é que previa criação de emprego? Dinamização económica, como já disse, foi ao contrário, com a redução do PIB. Quando previa também aumento do emprego. Quando em setembro deste ano os desempregados aumentaram mais de 300 desempregados em relação ao mês homólogo. Sr. Secretário, acha que é sério estas medidas, estratégias que apresentou, estas prioridades estratégicas que apresentou nesta Casa, no orçamento apresentado em 2014, que não se concretizaram nenhuma delas
em termos de prioridades, em termos orçamentais, mas tem mais uma, que é a valorização das atividades económicas tradicionais. E eu pergunto, aqui, qual foi o investimento na valorização das atividades económicas tradicionais? E por último, também tinha, que era promover o apoio social. Mas a promoção do apoio social, como todos nós sabemos, o maior número de falências, com os desempregados a aumentar, com o custo de vida a aumentar, com o aumento da carga fiscal, como eu disse ainda há pouco, 17,7% em relação a 2011, com o aumento do poder de compra em mais de 20% em relação após a assinatura do plano de ajustamento financeiro, como é que pode promover o apoio social, quando todos nós sabemos a grande dificuldade que atravessa centenas e centenas de famílias que, infelizmente, vivem com graves situações em termos sociais. Portanto, pergunto, em resumo, as prioridades definidas e defendidas pelo seu Governo, e aprovadas por esta bancada, todas elas merecem o chumbo e todas elas não passaram após 10 meses de execução orçamental. E eu pergunto, para quando uma nova estratégia de crescimento económico sustentado na região autónoma da Madeira? É com este orçamento retificativo? Claro que não. Este orçamento retificativo visa apenas uma única coisa, que é a cobertura do Tribunal Constitucional. Nada mais do que isso. Porque se não fosse o Tribunal Constitucional, nem havia orçamento retificativo nesta casa. E por último, Sr. Secretário, o Sr. Secretário há muito prometeu, aqui e lá fora, que iria apresentar um documento de estratégia orçamental 2014-2018. Documento urgente, fundamental para a nossa economia regional. Até hoje não apresentou. E esse documento tem por objetivo, tão simples como esse, conhecer o compromisso regional com a sustentabilidade das finanças públicas, que hoje todos nós conhecemos como elas estão. Num horizonte para além do plano de ajustamento financeiro. Como sabe, o plano de ajustamento financeiro termina em janeiro de 2015, os 3 anos de plano de ajustamento. Está na hora do Sr. Secretário prometer às pessoas a redução dos impostos. Está na hora do orçamento de 2015 haver uma redução da carga fiscal. Caso contrário, vamos ter mais falências, menor poder de compra e mais situações dramáticas em termos sociais.